agora quando eu pesquisei na semana passada. Ao lado do componente genético entre os transtornos psicológicos. Isso responde um pouco o que o Cláudio falou, que na família dele não tem, porque se na família dele não tem, ele não consegue, ele provavelmente não vai experienciar. Porque se é um componente genético, ela passa através das gerações. Mais de 80% tem alguém na família que sofre da doença. Mas para provocar um distúrbio, os genes e o ambiente atuam em conjunto. Isso significa, né, que a gente sabe que a epigenética é a ciência que estuda a influência do meio ambiente junto aos seres humanos. O meio ambiente pode disparar a depressão caso você tenha já predisposição para ela. Na pior das hipóteses, a depressão pode levar ao suicídio. Quase 800 mil pessoas morrem devido ao suicídio todos os anos, e a gente vai ver mais para frente, a maior parte deles são pessoas em depressão. Hoje, nós estamos tendo aqui um caso típico, né? Acho que o melhor exemplo do que nós estamos vendo são os efeitos da pandemia. E a Associação Brasileira de Psiquiatria, que presenciou, que os médicos em geral presenciaram uma fuga de clientes, os psiquiatras tiveram um aumento de consulta de praticamente 48%. E a pesquisa também da Associação Brasileira de Psiquiatria mostrou que quase 9% dos psiquiatras identificaram que seus pacientes agravados no período da quarentena. E que 70% dos profissionais afirmaram ter recebido novos pacientes após o início da pandemia. Então, a gente vê claramente aqui como o ambiente social pode afetar o ser humano. Essas pessoas podiam ou não ter já uma tendência à depressão, né, provavelmente, e esse ambiente de isolamento, de contato com os outros, disparou essa questão da depressão nessas pessoas. É sério isso daqui, você ter quase 48% de pessoas procurando psiquiatras, 70%, eu sei porque como eu faço curso de psicologia biodinâmica, eu ouço o pessoal falar a situação que estão muitas pessoas. É difícil. Essa pandemia está mostrando exatamente o que é essa questão epigenética, de como o ambiente pode disparar a doença e afetar a sua genética. Eles dizem, nem todo tipo de depressão é doença, né? E a depressão é muito mais do que sentir-se triste por alguns dias. Por exemplo, se alguém perde o emprego, tem um luto, isso é normal você ter depressão, tá ligado a uma tristeza profunda. Geralmente, quando você, depois de ou terminar um namoro, ou morrer alguém, você faz aquele luto. E aquele luto dura um tempo, que até você... O luto é uma coisa curiosa, mas é até você... quando alguém morre, no fundo fica um buraco dentro da gente. Porque aquela pessoa, ela representava algo para a gente enquanto viva. Havia uma troca com ela. Quando aquela pessoa morre, abre-se praticamente um buraco no nosso interior, e até você preencher este buraco, dar um novo significado a ele, você fica em luto. Pela própria tristeza, é um buraco mesmo. Aquela pessoa não está mais presente. Pode ser por amor, por que quer que seja, mas ficou um vazio dentro de você. E isso te dá tristeza, e aí geralmente a gente faz o luto dessa dor. Isso faz parte da maioria de nós e não significa uma depressão patológica, né? Ela passa. Tem pessoas que têm depressão, quem tem distimia tem depressão o dia inteiro, todo dia é uma coisa. Eu tenho uma conhecida que tem distimia, assim, é difícil ela lidar com isso. Algumas vezes a depressão pode ser desencadeada por algum evento que chamamos de gatilho. Outras vezes pode aparentemente surgir do nada. O gatilho, a pandemia foi um gatilho. Perder o emprego pode ser um gatilho. Terminar um relacionamento pode ser um gatilho. Agora, surgir do nada é difícil. Alguma coisa aquela pessoa viu e que para disparar essa depressão, né? Se a tristeza for desproporcional ao fato que conduziu a ela,
Se aparece sem motivo aparente e se ocorre em qualquer tipo de situação, a reação natural pode piorar consideravelmente, que é o que geralmente passam as pessoas que têm distimia. Quando a depressão piora, geralmente são 3 os componentes responsáveis. Primeiro, as causas externas. Então, como eu falei, a pandemia. Eles fizeram um enorme estudo quando nós tivemos a recessão econômica de 2008, e 60% das pessoas que perderam emprego afirmaram que elas ficaram ansiosas e deprimidas, e se a pessoa demorou mais tempo para conseguir o trabalho, ficou mais deprimida ainda, né? A depressão também pode surgir porque você tem um trabalho que você não gosta de fazer, porque você está num lugar terrível. Vocês estavam comentando, pelo que eu entendi quando eu entrei, sobre aquele dilema da rede, aí, pelo que eu entendi quando eu entrei aqui, e vocês olham aquelas pessoas, tinha presidente lá, que foi do Facebook, do Pinterest, várias outras coisas, que eles, quando viram aquilo lá, saíram. Mas não é por um trabalho entediante, é por um trabalho que prejudica o outro, né? E aquilo pode causar depressão, porque você fala, cara, eu estou prejudicando toda a humanidade. Eu estou fazendo coisas que vão prejudicar as pessoas, né? O isolamento social e doença crônica. Em certa medida, a pessoa está reagindo às más circunstâncias atuais ou passadas, de alguma coisa que ficou mal resolvido no passado dela. Também a depressão surge quando o estresse é repetido, quando ele é imprevisível. E esse exemplo da mulher com um marido alcoólatra é excelente, porque ela nunca sabe. Você imagina uma mulher que apanha do marido e que começa a chegar às 6 horas da tarde e sabe que ele vai chegar em casa dali a pouco, e ela não sabe se ele vai chegar bêbado, se ele vai chegar sóbrio, se ele chegar bêbado ele pode bater nela. Você imagina a situação que ela fica emocionalmente de não saber o que isto vai acontecer. Quantas pessoas também na pandemia ficaram, por não saber as condições de como se cuidar em relação à pandemia. Tem pessoas que ficaram extremamente vulneráveis e desesperadas, né, para se precaver. Então, é quando é uma coisa imprevisível. Você não tem controle nenhum sobre esse estresse. A segunda é a reação depressiva. E aqui é uma coisa muito interessante, porque quando dá algo errado na nossa vida, geralmente nós vamos procurar elementos que possam nos punir. E são mensagens que a gente pode ter recebido durante a infância, durante a adolescência, como bullying, e aí você começa, não, a culpa é minha, ou eu não sou suficientemente bom, ou uma coisa que é muito natural, não vai dar certo. Outra coisa que eu já ouvi muitos profissionais brilhantes terem na mente é: eu sou uma fraude. Apesar da pessoa ser brilhante, ela no fundo carrega um sentimento de que o que ela está fazendo não é dela, que ela é uma fraude. É uma coisa curiosa e ruim esse sentimento, sabe? Não sei se vai funcionar, né? Não posso fazer nada a respeito. Era só uma questão de tempo e ia acontecer. E aquele tudo acontece comigo. Obviamente que se você tem alguma coisa que não deu certo na tua vida e você entra neste nível de perseguição a si próprio, de se machucar internamente, você só pode ficar deprimido, né? Sua energia some, porque você está se pondo para baixo, você não está achando, como fala a definição, como é que eu soluciono aquilo lá? Não tem solução. Outra coisa importante também é o hábito de estar deprimido. Quando alguém tem uma reação depressiva, ela reforça a reação seguinte, enfrentando um novo estresse provocado pelo mundo exterior. Tomou um fora do primeiro namorado, então é natural ter medo que o segundo possa fazer o mesmo. A questão é lidar com esta questão sem se culpar e alimentar medo. Quando a culpa alimenta o medo, isso gera uma reação depressiva. E foi o que nós comentamos na semana passada. Você sente uma culpa,
Aí você vai no seu arquivo de memória e acha uma causa para aquela culpa. Mas também, olha o que eu fiz com ele. Eu também cheguei atrasada naquilo lá. Aí você sente mais culpa ainda. Quando você sente mais culpa ainda, você vai abrir outro arquivo de memória e falar, puxa vida, mas aquele dia eu não atendi o telefone, eu não fiz isso. E aí a sua culpa aumenta. E aí você vai juntando, associando todas essas reações críticas em cima de você mesmo, e obviamente isso gera uma reação depressiva, né? E se você continua fazendo isso, isso se torna um hábito. E a hora que se tornou um hábito, foi aquilo que eu conversei com o Cláudio, ela fica armazenada de forma privilegiada na memória. Ao estar armazenada de forma privilegiada, ela é lida o tempo inteiro. E aí você fica que nem andando por uma grama que você caminha sempre. Você sempre vai por aquele caminho. E quais são os sintomas da depressão? Tem 9 sintomas que falam da depressão severa. Tristeza constante, profunda e incapacitante. Sentimento de vazio e irritabilidade. Isolamento. Pensamentos suicidas. Distúrbio do sono, insônia ou dormir demais, drástica diminuição do desempenho no trabalho, dificuldades para manter a higiene pessoal, sentimento de culpa e inutilidade. Cerca de 80% dos suicídios, são causados por surto forte de depressão. Então, se você pensar que tem em torno de 800 mil suicídios por ano no mundo, 640 mil são causados por depressão. É muita coisa. É muita coisa, né? É um sofrimento muito grande. E o episódio depressivo, ele tem vários tipos de depressão, né? Ela pode ter um transtorno depressivo maior, que aprofunda, ela pode ser bipolar e ficar passando por momentos de alegria e de tristeza. Ela pode ter uma distimia, que é uma reação, cara, é muito interessante, inteiro em depressão. Você não consegue sair. Essa minha amiga trata de todas as formas, a vida inteira. Agora ela está bem melhor, mas a vida inteira, mesmo com medicamento, tudo. E você olha para a fisionomia dela, ela tem uma fisionomia triste, cansada, né, de passar por isso. Tem a depressão atípica, sazonal, a depressão pós-parto e a depressão psicótica, que a pessoa pode ter surtos, pode ter visões, pode ter uma série de coisas. O Augusto Cury, ele fala algo, eu já falei que eu gosto muito dele, né? Mas ele fala algo que muito interessante, que a depressão é um sentimento de falta de sentido para tudo. Então, de repente, a tua vida se torna totalmente sem sentido. Você vai se questionar, pô, mas eu não tenho nada no mundo, o que eu estou fazendo aqui? Nada para mim dar certo, eu sou um fracasso. Você entra exatamente naquelas questões que eu comentei lá atrás. E o mais curioso, e aqui você entende o porquê que a pessoa vem a se matar, ele fala, a depressão é o último estágio da dor humana. Isso daqui tem muito a ver, porque se 80% das pessoas deprimidas se suicidam, elas estão absolutamente sem esperança. E aí tem uma coisa curiosa, porque nós vamos ver no livro de Urantia, estar sem esperança é não ter fé, né? Você não acreditar em mais nada, você perde inclusive a sua fé. E o livro comenta no final que a fé é fundamental, quem tem fé mesmo não entra em depressão. Mas nós estamos em desenvolvimento. Nós estamos em desenvolvimento. Então, nós não temos a fé agora já desenvolvida, as coisas todas desenvolvidas. Nós estamos em processo de. Então, é muito fácil, diante da situação que nós estamos vendo no mundo, diante da dicotomia da sociedade, do que estão fazendo com as pessoas de forma geral, você ainda ter uma fé instável, é muito fácil você acabar entrando numa crise depressiva. Alguma dúvida até aqui? Algum comentário que vocês queiram fazer?
Não? Eu acho que um texto ótimo que fala sobre pegar força de novo é aquela parte do texto do jovem que tinha medo. Eu acho aquele Perfeito. texto incrível. Eu vou mostrar aquilo lá, vou mostrar sim, Henrique, bem lembrado, eu vou mostrar aquele texto porque ele é incrível, mas veja, a bem da verdade, ele é incrível, mas foi um ser que tinha um poder de atração nas palavras que fez com que o jovem se movimentasse. Ah, Se sim, com você certeza. hoje. Essa é a diferença. Se você, mesmo Não era que qualquer um você hoje falando vá a mesmo. um psiquiatra e faça tudo isso, você vai demorar muitas semanas até sair, vai ter que tomar muito Lexapro, por não ter, talvez, o mesmo poder que tinha Jesus, né, de curar, das palavras dele realmente terem sentido e verdade, né? Quando eu peguei e li esse texto a Eu primeira acho que vez, eu chorei na hora. É forte. mas é bonito. É bonito. Uhum. Eu vou falar, que bom que você lembrou, eu vou falar agora na parte de Jesus, bem lembrado. Uma parte, esse texto aqui que eu vou ler, que é de um leitor do livro de Urântia, ele sumariza de uma forma absolutamente correta, digamos assim que certo ou errado, né, talvez pela pessoa passar por esse processo, ela conseguiu colocar de uma forma muito clara o que é a depressão. Porque uma coisa é a gente definir, outra coisa é você ouvir de uma pessoa que está passando pelo processo e resolve falar, e se permite falar. Então ele diz o seguinte, essa pessoa diz o seguinte, como o Lu me ajudou a entender, isso daqui é outra coisa importante, entender é diferente, às vezes, de sair, porque quem tem que sair é a emoção. A gente tem que se livrar praticamente do estado emocional, que é quem nos prende, que é esta energia, né? A depressão é um círculo vicioso de medo, frustração e impotência, girando incontrolável entre o ego, mente e corpo. Por que acontece isso? Porque existe um circuito entre a emoção e a mente. A emoção alimenta os pensamentos alimentam a emoção. E quando entra nesse círculo vicioso, é quando você não consegue parar de pensar. Você pode ficar com pensamentos obsessivos. Então, um vai alimentando, retroalimentando o outro. Isso é muito chato, é muito sério, é muito difícil de você controlar. Mas é isso que vai pondo a pessoa cada vez mais para baixo, né? Você imagina que todo o nosso mecanismo corporal, todas as nossas células, desde o início dos tempos, elas buscam a vida, elas se duplicam, elas fazem, é graças a elas que nós temos a continuação da vida, porque elas se duplicam, elas tendem a querer a sobrevivência. Quando você está se criticando, o que acontece? Você está indo contra a sobrevivência. Então você deprime quando você entra nesse estado incontrolável entre ego, mente e corpo. E isto causa dor, né? A dor se torna um sofrimento. E isto alimenta pensamentos tristes, sentimentos de infelicidade e sensações de fraqueza generalizada, o que então causam mais dor e o ciclo se repete. Isso está muito semelhante ao que o Augusto Cury fala das memórias killer. Ele fala que essas memórias killer, memórias matadoras, elas são centros de atração de energia, por assim dizer, negativa, né? Energia de falta de autoestima, energia de culpa. E quando você começa com uma, você agita isso daí. Porque para você ter uma autoestima baixa ou se sentir culpado, alguma coisa aconteceu na sua vida. Se alguma coisa aconteceu, ela foi gravada de forma privilegiada. Então, ela tem uma carga energética. E quando você abre esta portinha de memória e entra dentro deste compartimento cheio dessas energias, digamos, negativas que te tiram a autoestima e vão contra a vida, é óbvio que você entra numa depressão. E aí, o depressivo está preso numa armadilha de dor que pode ser real ou imaginária,
cuja sua única reação é o sofrimento. Lembra que o Augusto fala que a depressão é o último sofrimento do ser humano? A dor pode ser real, mas o sofrimento é opcional. O depressivo não enxerga que isso é uma opção. Aqui é interessante. É exatamente aqui que o livre-arbítrio, a autoconsciência e a criatividade, dons da personalidade, ele associa com o Lu, né, deixam de ser utilizados. Porque você não quer reagir. Então você usa o seu livre-arbítrio. Você não vê que você é um ser mais que aquilo. Você não usa sua autoconsciência para sair daquilo. Você fica preso naquele quarto, por assim dizer, naquele campo de memória que te põe para baixo. E você não usa a criatividade porque você não tem forças. Você tá se pondo para baixo, você está pondo a energia para baixo, ela não pode se manifestar. Então a Aí vem pessoa aquela parte deixa lá, de né? escolher. Isto. Aquela parte lá, a sua mente deveria, né, Então a pessoa ser sua deixa de aliada. escolher. Oi. Aí vem aquela parte lá do Então texto que ele fala da mente deveria ser sua aliada e tal. sim, Combina com lógico. essa parte. Perfeito. Mas aí, por questões emocionais da mente e entrar nesse sofrimento retroalimentado aqui, é que a mente se torna aliada da emoção. E não, bem lembrado, e não aliada de você mesmo, você usar o poder da sua mente para educar a emoção. É aí que a coisa pega e você fica na fraqueza generalizada. Então a pessoa deixa de escolher. Ela fica presa. O único foco da consciência é no sofrimento, isto é, toda a minha atenção, toda a minha energia fica voltada, retroalimentando aquelas energias. Elas ficam cada vez mais fortes. Porque você está dando a tua energia para elas. Quanto mais energia você dá para elas, mais elas te põem para baixo. Eu me lembro de uma historinha muito bacana que, quando o Buda, né, atingiu a iluminação, diz que tudo se aparecia na frente dele. Então apareceram mulheres belíssimas, apareceram todas aquelas coisas sensuais, e ele falou assim: isso daqui, esta energia minha está focada nisso daqui, eu recolho esta energia de volta para mim. A hora que ele tirava a energia daquela sensualidade, ele recuperava aquela energia para ele e aquela sensualidade perdia a força. A mesma coisa aconteceu com a riqueza. Ele olhava toda aquela riqueza e ficava sonhando com aquilo lá. Quando eu sonho com alguma coisa, eu estou dando a minha energia. A hora que eu estou dando a minha energia, eu alimento aquilo lá. Então ele percebeu que aquilo também era um sonho. Ele falou: eu quero a minha energia de volta. A hora que ele tirava a energia, aquele sonho se desfazia. É aquela questão que muitas vezes já se comentou aqui no café, do lobo bom, do lobo mau, do lobo branco e o lobo preto. Qual deles você vai alimentar? Com isso, o único foco é na consciência, o sofrimento, você não consegue ser criativa para alterar o estado, você não tem nem forças para isso. Há como um enfraquecimento, talvez um rompimento entre o indivíduo e os dons da personalidade. Eu não diria que há um rompimento, porque se romper mesmo, não sei se você consegue retornar. Mas um enfraquecimento há, porque você está desviando a tua energia vital para uma energia de autoestima, de autopunição. Esta personalidade que está no circuito do pai começa então uma tendência. Ela começa a migrar para a gravidade do Supremo. O que ele quer dizer com isso é sair da vida física, da expressão da vida física. E aqui significa que você quer morrer. Aqui que você fala: eu quero ir embora. Por que para o Supremo? Porque a gente sabe que a pessoa, que a experiência, né, a pessoa mais vive tudo, essa experiência vai para o Supremo. Chega, eu estou cansado, eu não quero mais ficar aqui. Fecha o teu... Essa personalidade só se mantém... Está cortando. Não sei se é só para mim que está cortando, mas... É a minha internet, Estela. Fecha teu vídeo. Vamos ver se melhora. Ok. Estava cortando, sim. Vou tentar.
É porque a minha internet está instável. Eu não estou conseguindo. Espera só um pouquinho. Não estou conseguindo chegar no meu vídeo. Eu preciso parar de. Pronto, agora sim. Opa! Pronto. Vamos ver se melhora daí. Pronto, voltou agora? Melhorou, Estela? Sim, sim. Então, quando ele fala aqui, ó, essa personalidade só se mantém no circuito do pai viva se o indivíduo optar agir favoravelmente para isso, isto é, ele querer sair da depressão. Caso contrário, ela começa a se direcionar para o Supremo sozinha, sem indivíduo, que está ensimesmado, circunscrito, acorrentado num eco repetitivo de dor, sofrimento e inação. A sensação é realmente de uma sombra de morte se aproximando. Eu verdadeiramente senti a aproximação da descontinuação, da desconexão com a continuidade. Não que eu fosse ser extinto, né, pelos anciãos dos dias, não é isso. Mas eu claramente percebi, pelo não uso dos dons da personalidade, eu estava começando a deixar de existir. Isso daqui é muito interessante, porque confirma pela experiência tudo aquilo que foi falado, né? Pois a depressão é o último estágio da dor humana que Augusto Cury falou. Muito interessante isso daqui, porque realmente é o que acontece. Ao enfraquecimento da uma desconexão. O que ele fala também, ao enfraquecimento na ligação com o circuito da personalidade do pai, uma desconexão com a gravidade do espírito, uma vez que o ajustador não consegue perfurar a crosta do círculo vicioso. O ajustador não consegue te ajudar. O livro de Urântia deixa muito claro que uma das nossas tarefas em vida é vencer o medo. Quando a gente vence o medo, o ajustador consegue como que fincar um ponto de apoio para poder ajudar mais a mente humana, tá? Então ele não consegue perfurar a crosta do círculo vicioso, enfraquecimento e também o enfraquecimento da mente, né, com o espírito infinito, pois a mente está em si mesmada. Veja, você perde a conexão com o pai, entre aspas, né? Com o ajustador não pode te ajudar e a tua mente fica focada dentro daquela energia de retroalimentação para te pôr para baixo. E também com a gravidade material do paraíso, pois todo o corpo depressivo está em entropia, isto é, voltado para si próprio. Então ele se decompõe. Ele está indo contra a vida. E aí o que acontece, e isso é realmente normal e verdade, o deprimido, ele fica num vitimismo, né? Ele tem uma autopiedade, um coitadismo, um tadinho de mim. É uma depressão que torna um estado aconchegante e acolhedor. É como se faltasse um pai ou alguém que te desse colo. Talvez por isso que aquele jovem que o Henrique comentou, deprimido, ele encontrou alguém que agiu como, entre aspas, um pai, que falou, cara, olha para a vida, porque o que ele está querendo é colo. Ele está querendo ficar num estado, voltar ao útero, num certo sentido, ficar naquele estado totalmente encolhido, porque ele não quer ir para a vida está se recolhendo. O vitimismo exime a pessoa de responsabilidade. A autossabotagem de sofrer, então justificar permanecer sofrendo, já que é uma vítima, cara. E é verdade. Ai, coitadinho de mim, então não posso fazer nada. O principal agravante da depressão... Tá ouvindo agora, Estela? Agora voltou. Tá. O principal agravante da depressão é o isolamento do contato com outras pessoas. E também o isolamento espacial. A pessoa deixa de sair de casa e até mesmo de um único cômodo da casa.
E a gente sabe que aquela foto do início, que mostra a pessoa falando help, com a boca lacrada, é porque as pessoas deprimidas não falam. Geralmente o depressivo não fala. E a grande solução para o depressivo é falar, é pôr para fora. Porque os medicamentos, nós vamos ver daqui a pouquinho, eles atuam no cérebro na mesma região da fala, os medicamentos antidepressivos. Então, quando você fala, você está como que tomando um medicamento antidepressivo. Circunscrito no próprio sofrimento, subserviente ao medo e culpa, e sem esperança de assumir a impossibilidade de mudança, o depressivo assim impede totalmente a manifestação da sua personalidade, o livre-arbítrio, autoconsciência e criatividade. O amor, como uma energia que corre pelo circuito da personalidade, cuja fonte e o amor, cuja energia corre pelo circuito da personalidade, cuja fonte geradora é o pai. É óbvio, um depressivo vai negar o amor, ele não consegue receber. E é simplesmente impossível amar em isolamento e sozinho. As relações interpessoais são imprescindíveis para a corrente do amor circular. Aí você pode até questionar, mas a pessoa está trabalhando tudo. Ela está trabalhando, ela pode ter relacionamento, mas internamente ela está sozinha, ela está isolada. Ela só está lá de corpo físico no trabalho, ela não está com as pessoas de verdade. Ninguém vive apenas para si. E o depressivo padece de justamente isso, ele está existindo numa bolha hermética. Só tem olhos e atenção voltada para si mesmo, e isso se torna sua crença predominante. E aí, essa pessoa comenta que o sentimento de solidão é, no fundo, ateísta, né? Um descarte da presença de Deus. E realmente, você, a hora que está nisso, você não consegue olhar para fora, você não tem força de olhar para fora. E aí, nem Deus ajuda, nada ajuda. Porque você está travado dentro daquele quarto com aquelas energias, numa retroalimentação mente e emoção, um retroalimentando o outro cada vez mais. A sensação, então, vamos ver isso graficamente, né? A sensação é realmente de uma sombra de morte se aproximando. Eu verdadeiramente senti a aproximação da desconexão com a continuidade. Aquela história de você estar no fundo do poço, e eu até falei, quando você está em depressão profunda, você descobre que o poço tem muito subsolo, muitos andares abaixo do fundo do poço. E aqui essa figura é ótima, porque se você ficar na inação, você provavelmente pode ir para o suicídio. Quando você se despe de você mesmo, tira a sua roupa, esta roupagem interna, né? Isto é, eu uso todos aqueles componentes da criatividade, da vontade, é como se eu traçasse um caminho para sair disso. Por isso que essa imagem aqui é perfeita, né? Eu tiro a roupa que eu estou vestindo da depressão e uso essa roupa, né, através da vontade para sair do fundo do poço. E a ação? Qual é a ação que você tem que tomar que é esta roupa? É o livre-arbítrio, a autoconsciência e a criatividade. E aqui essa pessoa, ela leu, né, eu percebi que não estava em depressão continuamente. Mas quando me lembrava dela, eu voltava ao estado depressivo. Isso é verdade. Você não passa em estado depressivo 24 horas por dia, à exceção da distimia. Mas ela lembrou do livro da Jill Bolte Taylor, que é a cientista que curou seu cérebro, que ficou totalmente paralisada, e que cada milímetro que ela mexia o dedo, tudo, ela se valorizava. Então, olha o que é se valorizar. Ela falava, a mãe dela, inclusive, falava, parabéns, você conseguiu mexer o dedo, você conseguiu mexer o milímetro. Com o tempo, ela foi conseguindo comer sozinha. Com o tempo, todas as funções dela normal voltaram. Ela andava torta pela rua. Mas toda vez que ela dava um passo, ela se valorizava. E depois de 1 ano ou 2 anos, ela estava andando normalmente. Ela se recuperou totalmente, simplesmente valorizando ao máximo, por menor que fosse o movimento dela.
Traduzindo isso em outras palavras, a hora que eu não estou em depressão, você percebe e fala, nossa, eu não estou em depressão, parabéns, cara, parabéns. Mesmo que dali a 5 minutos você entre. Porque esse momento vai ficar gravado na sua memória. Eu me dei parabéns. A hora que eu me dou parabéns, eu gravo de uma forma privilegiada. E aí ele volta. E quando ele volta, você valoriza ele de novo. E aí você combate a parte negativa. A briga entre o diabo e o anjinho. Comecei então a focar nos meus sentimentos, sendo totalmente honesto comigo, não os reprimindo e observando. Isso é importante. Olha, eu estou com esse sentimento agora. Nossa, que saudade daquela pessoa. Nossa, como eu tive uma vida ruim. Por que que meus pais morreram, tal? Aí você só observa, você não deixa entrar no ciclo, procurando não me identificar com o encantamento do sentir-se mal e vitimizado, pois não correspondiam à realidade daquele momento. É óbvio, porque é só memória. Né? Você só está lendo memória, aquela realidade não existe mais. Dessa forma, comecei a sair da ladeirinha do feitiço do jogo mental da depressão. Vendo os sentimentos como eles eram, de acordo com a realidade, e não deixando a mente em um estado hipnótico, me fez ficar cada vez mais presente na realidade e acabar com a depressão. Vocês entenderam a diferença? Tem que ter ação. Isso daqui é fundamental. Não dá para você simplesmente estar na depressão e querer ficar em casa. Agora, é duro de você sair de casa? É. É difícil você tomar uma ação? É difícil. É difícil. Mas uma hora você tem que vencer isso. Você pode tomar medicamento? Sim, é bom, ajuda. Né? Toma Lexapro, toma Frontal, sei lá o que o psiquiatra vai te dar, porque ele ajuda, a depressão é química. O que ele vai fazer? Ele vai ajudar a diminuir essa parte química, essa parte compulsiva, inclusive o Lexapro, o oxalato de estalopram, ele, em 2 semanas, ele já te tira o impulso do suicídio. Então, na bula está escrito assim, olha, se você está com esse impulso, tome 2 semanas, porque ele vai quimicamente te tirar esse impulso do suicídio. Vai te aliviar esse impulso. Só que não adianta você tomar remédio a vida inteira. Você tem que ressignificar esses pensamentos que estão te deixando deprimido. Você tem que pegar aquela massa de energia negativa que está no seu subconsciente, que se retroalimentou durante a depressão, e esvaziá-la, ressignificá-la. Isso que é importante. Porque se você não ressignificar, tão logo você pare de tomar o remédio, se acontecer um outro evento, você entra em depressão. Então, o trabalho interno é esse. E olha, não adianta, se você está em depressão, você ficar procurando lado espiritual, você ficar procurando isso, aquilo, outro, não, pode não funcionar, pode piorar a tua situação. Porque se eles falam assim, não, porque Deus não quer que você fique assim, você vai arrumar mais um ponto de punição para você. Ai, Deus não quer, mas eu estou assim. Eu sou culpado. E a coisa pior, o máximo possível. Se eu estou na cozinha, eu estou na cozinha. Se eu estou dormindo, eu estou dormindo. É você ficar no momento presente o máximo que você puder para tirar essa carga energética da memória. Esse é um grande segredo. É difícil? É. Mas você tem 2 caminhos. É o que você viu lá. Ou você sai disso, ou você pode, eventualmente, a chegar às vias de fato por não se aguentar mais. Porque você mesmo está negando a energia de vida. A depressão te põe para baixo porque você nega a energia de vida. Depressão. Né? Você entrou num buraco. Que é muito chato, por sinal. Alguma dúvida? Ficou claro até aqui? Ô Marcos, Pode falar. eu passei por uma dificuldade muito grande da separação, de perca de emprego,
E claro que eu deixei a casa, eu comprei um outro terreno, e construí uma pequena meia água e eu fui morar lá. E eu não dormia à noite. Eu não conseguia dormir o máximo, uma hora e meia, eu não dormia. E aí a falta do dinheiro, porque tinha que pagar a pensão alimentícia e pagar a prestação do lote e não sobrava dinheiro para comprar alimento. E a única saída minha era procurar uma saída. E a minha saída era o quê? Era ir lá na roça dos colonos buscar lá alguma coisa para eu comer, lá, batata, aipim, milho, coisas assim. Mas aquela depressão não saía, não. Aí tinha logo, não era muito longe da casa, dava uns 20 minutos, e eu fiz uma caminhada por dentro de uma cachoeira até a nascente da água. E lá tinha uma malha de chuchu, e eu ia buscar chuchu, e também tinha uma malha de pé de banana, eu trazia banana. E eu dormia durante o dia inteiro lá, no meio do mato. Era no mato, né? Eu dormia o dia inteiro. E eu me curei da minha depressão dentro daquilo. Não sei se é dentro daquilo, dentro de uma... Eu me recarreguei a minha energia, seria mais ou menos isso. Eu me curei. Simplesmente assim. Foi bem interessante. Excelente, Irineu. Você se curou. Você se curou. Tem uma razão muito específica. Claro, era difícil eu sair de casa, né? A relação da sociedade com a é fundamental. Só que olha que interessante, a leitura do que eu falo, do que você está falando. Você foi se movimentar. Você estava sem alimento, você foi atrás do alimento, você se mexeu. Cadê o alimento? Eu tive que ir atrás do alimento. Então, e você foi obrigado a se mexer. Aí você achou essa cachoeira que tinha banana, você tinha que caminhar até lá. Quando você caminha, você põe esta energia para movimento. O depressivo, ele quer ficar parado. Ele não quer se mexer. E quando você se mexeu, é como se você usasse a sua criatividade. Cara, achei chuchu, achei banana, eu vou até lá. E junto com a terra transforma tudo isso, né? Então, muito legal a tua experiência. Só que quem mora num prédio de apartamento de 25 andares, de 10 metros, 20 metros quadrados, para onde a pessoa vai? Ela não vai, cara. Não vai. Entendeu a diferença, entendeu? Você teve a bênção, que mesmo por causa do medo do dinheiro, tudo, mas você teve a terra e você teve a fome que te fez caminhar. A fome. Foi isso mesmo. Mas eu me senti orgulhoso no final disso tudo, né? Porque eu dei a volta por cima. A gente continuar naquele estado. Mas a fome te fez caminhar. Foi? A fome? A fome foi a tua roupa que te tirou do poço. Foi. Porque eu não tinha de onde tirar comida. Que bonito, cara. Obrigado por compartilhar. Então, e hoje eu estou aqui, feliz da vida. A necessidade, às vezes a necessidade nos leva a sair do buraco. A gente, às vezes, nós, né, todos nós brigamos com Deus, brigamos com todo mundo, mas isso somos nós. Uhum. E hoje tu nos alegra aqui, né, Irineu? Hoje tu nos alegra aqui, todo dia, quando eu tô presente. Depois tu passa o endereço da cachoeira. A depressão, eu caminhando numa cachoeira no meio da mata. Era no meio da mata a cachoeira, né? Era bem interessante. Que legal. E eu tinha que sair. Eu não tinha bicicleta, não tinha nada. Eu tinha que ir a pé mesmo. Eu tinha que ir lá. Um saco para trazer a mercadoria de volta para durante a semana, né? Eu tinha arrumado de emprego assim. Então, você viu que você se movimentou? O se movimentar é fundamental. Você, querendo ou não, pôs sua energia para falar. Eu fiz uma linda experiência na minha vida. Muito legal. Eu ajudo algumas pessoas que querem, né? Porque nem todas aceitam também, né? Mas eu estou aqui hoje, eu aprendi muito com isso. Toda a minha vida eu fiquei como uma escola, né? Um aprendizado da minha vida. E às vezes posso ajudar as pessoas. Faz aquilo, você quer, não quer?
sofra. Então, essa é uma questão curiosa que você levantou. Eu não sei o que vocês falaram ontem de liberdade, tudo, mas também não vem ao caso. Mas é muito curioso porque depende do nível de depressão, da sua inteligência, de uma série de fatores. É curioso porque a tua inteligência, você tem uma pessoa inteligente, você tanto pode usá-la a seu favor contra você. Porque a inteligência funciona dos dois lados. Então, por exemplo, quando você está no estado depressivo, você pode usar toda a tua inteligência para justificar aquele estado depressivo e conscientemente dizer que você não quer sair dele. Esse é o problema. Mas eu queria sair. Tem uma chamada externa muito forte, que nem o Henrique falou lá de Jesus, para que a pessoa que tenha um nível de inteligência mais elevado, porque aí quanto mais inteligente, mais você se boicota. Porque se você sai, você não entra mais na depressão. A depressão quer te segurar. É uma situação curiosa essa, sabe? Às vezes as pessoas mais tranquilas, elas saem mais rapidamente. Mas o que me chamou a atenção, que me parece que eu recebi uma carga de energia da natureza. Foi assim que eu me senti. Com certeza. Eu recebi essa energia e eu saí dela depois. Aí me deu aquela vontade de lutar tudo de novo, começar tudo outra vez e dar a volta por cima. E fiz isso. Aí a tua personalidade tomou. Desculpa. Não, então aí a tua personalidade atuou. Sensacional. Bom, vamos lá. Tudo bem. Eu gosto de ver você então, falar, sabia? O que o Irineu falou... obrigado. O que o Irineu falou, olha, o que foi? O que foi a roupa dele? Tá aqui, ó, foi a fome. Foi a fome que fez, porque ele, com fome, ele realmente estava ameaçado de não continuar, e é bem provável que se entregassem comida na casa dele, ele ia manter esse estado, mas foi a fome que foi o que fez com que ele usasse o livre-arbítrio, a criatividade e fosse achar uma forma de sobreviver. Olha, sensacional o que ele nos falou aqui. Bom, um ponto interessante é como lidar com a depressão, né? Porque nós vimos lá atrás que a gente tem um monte de desculpas para lidar com a depressão. Quem não tem essa bênção que o Irineu teve de estar no mato, de estar perto de uma cachoeira, de estar com a natureza, ele acabou andando, quando ele foi andar, ele parou de se expor a estresse contínuo, ele fez a energia dele se movimentar. Então, como cuidar? Você tem que parar de se expor a estresse contínuo. Mas eu trabalho, eu preciso sustentar meus filhos. Legal. Então, você tem que chegar num acordo com você de procurar ver o que você realmente quer da sua vida e caminhar para aquela direção. Não é que se eu detesto o meu trabalho e fico deprimido com o meu trabalho, que eu vou largá-lo no dia seguinte. Mas eu vou ver meios de fazer aquilo que me dê mais prazer. Aumentar as rotinas previsíveis, né, que te ajudem a defender do estresse, como sono, exercício, relacionamento, emprego confiável. Hábitos regulares ajudam a evitar a depressão, pois você sai da inércia de querer ficar só recolhido, feito um bebê lá, e vai treinando o seu cérebro para uma direção positiva. Se você souber que tem tendência à depressão, é importante enfrentar o problema prontamente. Quanto mais esperar, mais chances haverá de a reação depressiva se instalar. É óbvio, porque aí você vai entrar naquele jogo do vitimismo, coitadinho de mim, porque meu chefe não me gosta, porque não deu aumento, ele deu aumento para o cara do lado é pior que eu, ele não trabalha, eu sou melhor que ele, ninguém me vê, e aí você entra nesse vitimismo aqui, e obviamente que a coisa não vai nisso, né? Tomar as decisões antes que sua voz repita ou desestimule a agir. Vocês ouvem essa voz interna.
Ah, não quero fazer agora, cara, eu não estou com vontade. Eu tomei a decisão consciente que eu não quero fazer. É a tua voz interna deprimida. O importante é descobrir a causa e iniciar um tratamento quanto antes. A falta do diagnóstico correto pode levar a mascaramento de outros transtornos ou complicações, como ansiedade, transtorno do pânico, fobia social, perda de trabalho e ganho excessivo de peso, porque você só fica deitado comendo. Nos casos mais graves, a pessoa pode se automutilar ou até mesmo tentar o suicídio. Esse caso da mutilação a gente vê com os borderlines, que a gente já comentou várias vezes, né? Que são principalmente os adolescentes que estão se mutilando, porque eles dizem que a dor da mutilação é menor do que a dor psíquica que eles sentem. Quando um paciente depressivo encontra uma terapia correta e consegue falar dos seus sentimentos é exatamente falar daquela emoção, aquela carga de energia que está te incomodando. O seu cérebro muda de uma maneira que lembra as mudanças produzidas por remédios. Então, não é uma questão de apenas tomar remédio, mas de procurar os passos como a depressão se desenvolveu e desfazê-los. Isto é, ressignificar a nossa parte interior. Isso daqui não é Deus, pessoal, que vai fazer. Isso somos nós. Né? Uma das funções do ser humano é sair da animalidade e ir para a humanidade. E quando você se torna humano, respeita o próximo, aprende a se controlar, o ajustador pode vir mais firme e te ajudar a caminhar mais ainda. Mas não adianta, enquanto você estiver com esse lado animal extremamente ativo em você, pedir ajuda para o ajustador, ele não consegue chegar perto, você rejeita. Causas mais sutis de depressão são mais difíceis de desfazer que o estresse exterior. É mais fácil aprender a ação correta. Isso foi o que eu falei lá para vocês. A reação correta envolve resiliência emocional. E a resiliência emocional é quando alguém, por exemplo, que Augusto Cury nos ensina, está te dando uma bronca, alguma coisa que eu falei no começo, você imediatamente rejeita aquilo internamente. Você tem 5 segundos para que aquilo não seja gravado na sua memória. 5 segundos. Né? E aí depois você tem que repensar por que aquilo aconteceu. Aí é o correto. Se você permitir que aquilo seja gravado, você retreinar seu cérebro, ele pode dar um trabalho considerável, porque você vai ter que fazer todo um trabalho de reescrever aquela memória. No caso da depressão, mudar crenças destrutivas pode levar à recuperação. E isso dá a demora da Jill Bolte Taylor. Ela comenta que ela ficou 2 anos reescrevendo as memórias dela, ressignificando tudo. 2 anos. E hoje ela dá palestra, você pode ver no YouTube ela mostrando o que ela teve. Ela era neurocientista de Harvard, sensacional, e mudou a vida dela totalmente, né? Essas crenças não é que são como programas, elas são programas que repetem. Os mesmos comandos que ficam cada vez mais arraigados com a repetição. É a mesma coisa que você chegar no teu computador e toda hora ficar apertando o Enter e roda um programa. E você aperta Enter e roda um programa. Você aperta Enter e roda o mesmo programa. É exatamente isso. A nossa mente é programável, essa parte subconsciente. E aí, como é que você substitui essas crenças destrutivas? Você tem que desqualificá-las. Por exemplo, é culpa minha, você pode contrapor. Fala, olha, não é culpa minha, não é culpa de ninguém, a culpa não foi determinada, ou encontrar o culpado não resolve o problema. Devemos nos concentrar na solução. Porque você ficar remoendo, é culpa minha, eu fiz isso, aquilo outro, te leva para o buraco. Se a tua crença for, não sou o suficientemente bom, eu não preciso me comparar com os outros. Isso daqui é a pior coisa que existe nas redes sociais e no Facebook.
Porque quando você vê aquelas pessoas que estão numa vida miserável, colocando fotos lindas e maravilhosas na praia, numa viagem, mas internamente estão destruídas, você se compara com elas. Você fala, como esta pessoa é feliz, como eu sou infeliz. Isso não é verdade. Às vezes a pessoa está numa miséria e está lá toda feliz na praia, se mostrando, e você está se comparando com ela. Você é você. Você é uma personalidade única do Pai. Né? E aqui é fundamental ter consciência dos seus próprios valores. Mas, infelizmente, a gente principalmente no Instagram, você não vai dar certo. Se uma coisa não funcionou uma vez, ela não significa que não vai funcionar sempre, né? Tem coisas que você não deve fazer mesmo, mas ser pessimista não me ajuda a encontrar uma solução. O importante é encontrar uma solução. Só sei que não vai funcionar, que é a mesma coisa. Está cortando. Não sei, eu estou apenas imaginando, estou ansioso, mas vai passar, eu olhar para trás, isso é bom. Mesmo com base em experiências passadas, não significa que agora não irá funcionar. Está ouvindo, Estela, agora? Agora sim. Está ouvindo, Estela? Sabe? Contrapor, não posso fazer nada a esse respeito. Posso encontrar alguém que possa fazer, sim. Sempre tem a opção de cair fora. Preciso analisar melhor a situação ou ser derrotista. Né? Isso era uma questão de tempo. Contrapor, não sou fatalista, isto era imprevisível. E isto também vai passar. É questão da gente conversar com a gente. E aquilo que eu falei da fraude, muitas pessoas brilhantes se sentem uma fraude, porque você está se sentindo inseguro, porque você pode ter um chefe, isso é muito normal em multinacionais, e é uma forma de gerenciar pessoas. Você pode ter chefes violentos que sempre te acham que você está devendo alguma coisa para a empresa, que você está devendo trabalho para a empresa. Isto é uma forma de gerenciar as pessoas. Então, você sai da empresa com a sensação de que não fez tudo o que você tinha que fazer. Que você recebeu 1000 e-mails naquele dia. Você leu 990 e não fez o seu trabalho. Que é o que acontece hoje com toda essa conexão que a gente tem. Você não tem mais sossego em casa. Você está jantando, o teu telefone está lá. É de madrugada, teu chefe está mandando mensagem. Então, você, por melhor que seja, tudo é feito para que você se sinta péssimo. Né? Derrotar a reação depressiva é higienizadora. Precisamos ser flexíveis. Para se tornar flexível, é necessário derrotar a reação depressiva em seu próprio campo. Recusar-se a aceitar reações automáticas de tristeza, impotência ou desesperança, pois a depressão tem um lado viciante. Quebrar a reação depressiva em pedaços manejados, isso é super importante. Celebrar cada conquista. Se você conseguir, para cada pontinho desse, celebrar, falar, cara, eu consegui, parabéns. Para o próximo pontinho celebrar, quando você vê, você fez um prédio. Você foi pondo tijolinho a tijolinho. Ser flexível. A depressão pode ter causas em comportamentos ligados a reações inflexíveis. Não, eu não vou fazer isso, eu só quero isso e ponto. Agir. A depressão cria a ilusão de que toda a força lhe foi tirada. A inércia é a melhor amiga da depressão. Puta, isso é a pura verdade. Parar de lutar consigo. Quando uma guerra não tem vencedor, ou melhor, só tem um perdedor, neste caso é você, por que lutar? Então não adianta lutar com as suas crenças. Fala, tá bom, você olha, observa, fala, tá bom, tá aí, fica aí sossegada, tchau. E não dê a tua energia. Porque a hora que você começa a lutar, você está dando a energia para aquele pensamento. Faça que nem Buda, retire o pensamento, a energia, fala, cara, por que eu vou te dar energia? Eu quero ela de volta para mim. Encontrar um lugar interior que não esteja em guerra. Ativar o seu verdadeiro eu e trazê-lo para o mundo. Tornar-se dono de si mesmo. Quebrar o hábito da depressão exige um trabalho interior e exterior. E qual é esse trabalho interior?
Mude o que você pensa e sente. Medite. Reveja as crenças negativas. Isso aqui a gente precisa fazer se quer caminhar para o lado espiritual. Não tem jeito. Rejeite reações autodestrutivas diante dos desafios da vida. Aprenda novas reações capazes de melhorar a sua vida. Descubra seus valores e viva de acordo com eles. Reconheça a autocrítica e a rejeite. Fala, você está me criticando por quê? Com que autoridade essa parte minha está criticando a mim mesmo? Porque essas partes não têm autoridade alguma de nos criticar. Esse superego que nos critica são geralmente crenças e coisas que nós carregamos da infância. Menino, você não faz. Menino, você é isso. Menino, você é aquilo outro. Então você fica na autocrítica. Pare de acreditar que não há como ter medo. Não confunda seus sentimentos com a realidade. No trabalho exterior, mude seu comportamento, reduza as situações estressantes. Encontre um trabalho gratificante. Não se ligue a pessoas que aumentam sua depressão. Nós vimos lá pelo Moran Cerf, né? Eu até me mostrei essa vez aqui, que ele fez um experimento, ele é neurocientista, que em 2 semanas, pessoas que vivem juntas, elas já estão pensando relativamente igual e tendo os mesmos sentimentos. Então, se você está com pessoas deprimidas, a tua vida vai acabar podendo ficar em depressão. Encontre com pessoas com quem goste de estar. Aprenda a doar, seja generoso. Até o Irineu falou que ele começou a ajudar as pessoas. Adote bons hábitos de sono e exercite-se moderadamente. Aprenda a se reeducar conhecendo pessoas maduras e emocionalmente saudáveis, que saibam amar e aceitar em vez de criticar. Cara, isso daqui é uma coisa extremamente importante, porque existem pessoas que tudo que você fala, você recebe crítica. É impressionante. Você fala A, é criticado pelo A. Você fala A é B, é criticado pelo B. As pessoas, às vezes, não te trazem soluções, elas não te dão um apoio interno, elas não te falam, meu, você está sofrendo, vamos entender por quê. Elas não te acolhem. O acolhimento é não a crítica, sabe? A crítica é destrutiva. E por que a ação pessoal é essencial? E aqui o que fala? Olha, longe de ficarem sentados, imóveis em um silêncio congelante dentro de cada célula, seus genes são ativados e desativados, mudando sua produção química de acordo com todo tipo de acontecimento da sua vida. O comportamento molda a biologia. Está aqui, ó. Extraído do livro do Super Cérebro de Pat Chopra e do Rudolf, que é o maior especialista do mundo em Alzheimer. O comportamento molda a biologia. Então, o seu corpo, quanto pior você estiver, pior vai ficar. Quanto melhor você estiver, melhor ele vai ficar. Há muitos tipos diferentes de depressão, cada uma com sua assinatura química própria. Mas a indicação de antidepressivo de largo espectro não era eficaz, porque no paciente A, o quadro de sintomas não era o mesmo que no paciente B. Mesmo que ambos relatassem tristeza, desamparo, fadiga, sono irregular. A depressão forma a sua própria e singular rede neural de pessoa para pessoa. E o Irineu nos trouxe um excelente exemplo. Ele não precisou de medicamento. No caso dele, a própria natureza fez o trabalho. Está aqui. Porque para a carga neural que ele tem, pela forma dele funcionar neurologicamente, a natureza o curou. Ele poderia tomar antidepressivo e não funcionar. Isso aqui é extremamente interessante. Então, você tem que achar a forma também, né, de poder sair da depressão. Entra na parte do livro, há várias formas de tratamento, não apenas por meio de medicamentos, que têm o poder de reverter as condições subjacentes da depressão. A ação é essencial. Apesar das causas ainda não terem sido descobertas, a depressão está ligada a tudo mais na vida, inclusive com o que acontece no corpo. Se as nossas células querem a sobrevivência e nós queremos a morte, é óbvio que você vai estar em conflito. Por causa disso, é preciso remodelar a vida em muitos níveis de forma consciente, o que pode melhorar consideravelmente os sintomas, como praticar atividade física, diminuir o consumo de bebida alcoólica, rever crenças.
Às vezes é simples como deixar um casamento ou um emprego ruim. Outras vezes parece como uma neblina indissolúvel, mas a neblina pode se dissipar. Os tratamentos podem levar algumas semanas para fazer efeito, portanto, não desista do tratamento. Quem precisa, tem tendência a suicídio e está tomando Lexapro, tem que tomar pelo menos por 15 dias. Lembre-se, o seu interior não tem depressão, seu profundo ser. Identifique-se com ele, observe e celebre a cada conquista. Você vai emergir na luz e ver a vida de uma nova maneira. Dúvidas? Dúvidas, pessoal? Antes de entrar na parte do livro de Uretia. A depressão é uma doença, né, Daimoli, muito complexa, né? Que você assim, está Walter. mostrando para a gente. E eu vejo muitas pessoas que às vezes se oferecem, né, para ajudar. E muitas vezes acaba atrapalhando, né? As pessoas precisam se capacitar mais. Por isso que existem os psicólogos, os psiquiatras, que estudam o comportamento humano, né? Eles são os mais indicados, né? Então, muitas vezes a pessoa coloca lá na rede social, se você está em depressão, me ligue, né? Coloca o telefone, se coloca de prontidão, né? Para ouvir, né? Ou aconselhar, que esse aqui é o maior perigo, né? Muitas vezes a pessoa não tem o conhecimento certo, apropriado, e quer ajudar, mas muitas vezes acaba atrapalhando. Você está certo no teu comentário, mas existe uma coisa, é um movimento de muitos psicólogos que começaram a atender gratuitamente, um movimento bonito da parte deles. E às vezes, a melhor coisa para você ajudar, porque a gente quer ajudar, muitas vezes, indicando para a pessoa o que ela tem que fazer. Só que isso é o nosso ponto de vista. Como é que eu posso dizer para a pessoa o que ela tem que fazer? Então, uma forma de ajudar quem está deprimido é ouvir, acolher. E quando você ouve, a pessoa fala, é bem provável que ela consiga passar por aquilo lá mais rapidamente. Mas é ouvir mesmo. O problema é que nós achamos que ajudar é falar. Às vezes é o silêncio. Como eu estudo lá a biodinâmica, a Gerda Boysen passou por que é a fundadora, né, da psicologia biodinâmica, ela passou por uma experiência extremamente curiosa. O cara tinha problemas sérios, né? E ele chegava diante dela e ficava em silêncio a sessão toda. E no começo ela ficava se sentindo incomodada. Engraçado ele sentir. E aí, a cada sessão que ele voltava, ele acabava, ou depois de algumas sessões, ele começou a melhorar. Ele começou a dar sinais de melhora e comentar isso. E aí ela foi perceber que, de alguma forma, que ela também não sabe explicar, aquele silêncio dela ajudou a pessoa. Fez com que a pessoa, de alguma forma, elaborasse todas aquelas coisas internamente e que não houve necessidade da troca de nenhuma palavra. É muito interessante esse exemplo da Gerda Boysen quando ela fala isso. Porque às vezes não é falar, às vezes é você ouvir, mas ouvir com os ouvidos, não ouvir falar que saco, essa pessoa é chata, mas bem feito, quem mandou, eu sei que no passado ela fez isso. Quando você ouve dessa forma, você não está ouvindo, você está pegando o que ela está falando e criticando. Então você está jogando uma carga maior de energia nela. Então, se você ouvir e deixar aquilo embora e falar, isso não é meu, é dela, para você não ficar com a depressão dela, porque você pode também comprar, né, a energia dela, você fala, isso não é meu, isso é proteger a sua emoção. Isso é dela, eu só estou ouvindo por um ato de amor. E aí você não julga a pessoa, você não faz nenhum julgamento, nada. Então você não fica com resquícios e a pessoa também não. Isso é uma forma boa de ajudar. Mais algum comentário? Daimoli,
Quer dizer que quando a pessoa tem um surto de pânico, ela já vem dali, já trazendo dentro de si uma depressão? Quando ela tem surto de pânico, ela não quer sair. Eu não sei, pode gerar pânico. A depressão pode gerar também surto de pânico. Porque aí ela entra numa parte psicótica de fantasias, de que ela está sendo perseguida, de que tudo vai acontecer com ela, de que ela está atraindo coisas ruins, né? E aí ela não quer nem sair de casa, porque aí é diferente. Em pânico, ela está com medo absolutamente exacerbado, que ela não quer fazer nada. Qualquer pessoa pode prejudicar, o lustre pode cair na cabeça dela. Então, a pessoa, se sai na rua, ela sai tremendo. Tinha uma pessoa que passava em frente de casa aqui, eu desconfio que ela estivesse com pânico, era uma senhora, ela passava com um menino, acho que o médico deve ter recomendado ela andar na rua todo dia, agarrada nele, agarrada nessa pessoa, devia ser a pessoa que dava o suporte para ela, né, o cuidador. Então, você via que ela estava assim, desesperada. E outro dia foi curioso, porque eu a vi andando sozinha. Ela estava preocupada, mas ela já estava andando sozinha na rua. Então, ela saiu um pouco do pânico, né? Então, o pânico é diferente. Nem todo depressivo está em pânico. Ele pode estar em autodestruição. Não está com medo do outro, mas é horrível também ataque de pânico. Bom, por sinal, toda a nossa parte psicológica é problemática, né? A parte emocional é problemática. Ela não foi trabalhada no passado e a gente tem que trabalhar agora, né? Vamos ver a parte de Jesus? Agora está praticamente no final. O que o livro de Urântia diz, né, sobre essa... basicamente só nos apóstolos que tem, né? Naquela manhã, quando se apresentaram a fim de seguir para o trabalho, havia um pouco de depressão escondido em cada coração dos apóstolos. E por quê? Olha por que eles estavam deprimidos. Porque eles sabiam que iriam sentir falta de Jesus, além do medo e da timidez. Não era daquele modo que tinha imaginado a inauguração do reino do céu, quando era antes deles irem pregar, fazer a primeira pregação, né? Então, eles estavam em depressão por quê? Sentiram a falta, porque Jesus era o apoio deles. Sentiam medo, uma incapacidade de que se eles estavam prontos para fazer aquilo. Timidez, que era falar com a multidão. E porque eles tinham uma expectativa que a inauguração do reino seria diferente. Só que a realidade era outra. E isso fez com que eles ficassem deprimidos. Tomé teve momentos difíceis durante o... Oi? No tempo que foi escrito o livro de Urântia, já tinha essa depressão, já era um fator conhecido? Provavelmente, sim, porque Freud já estava trabalhando com isso. Né? As teorias de Freud são do início do século. O Reich também estava já trabalhando nisso. O próprio William Sadler era psicólogo, era psiquiatra. Então, ele também já estava... Tanto é que em 1929, eu tenho o livro dele aqui, ele tem um livro maravilhoso, falando sobre todas essas doenças. Ele explica cada uma delas. Cara, você lê, tá igualzinho ao que é hoje em dia. Não, que existia psicanálise. Respondeu, Cláudio? Que existia Freud, que existia todos esses... O princípio da psicanálise e tal, da psicologia, tudo do início do século. Mas como ela caminhou a passos, né? Eu tinha ideia de que depressão era um fato conhecido ali pelo meio do século XX. Não foi uma coisa que eles chegaram no começo disso, não. Não, foi praticamente... Tudo bem. Era naquela época que era muito
muito visto, né, era a histeria das mulheres. A histeria era o que é mais assim, mas depois eles acabaram com isso. E talvez fosse depressão mesmo por tudo aquilo que elas passassem, né? Porque ali também, nessa coisa dessa época, para não complicar muito esse negócio, era uma coisa muito relativa à parte sexual, né? Não era, Total. Tinha muito a ver com isso. Então, total. E a repressão, e a rigidez. A rigidez das escolas, a rigidez da religião. Do comportamento social, né? Nossa, é verdade. Total. Aquela época lá era difícil, cara, meu Deus do céu. Bom, Tomé teve momentos difíceis, eu já li isso não, né? Tomé teve momentos difíceis durante os dias do interrogatório e da crucificação. Durante algum tempo ele chegou às profundezas do desespero, mas retomou a sua coragem, permaneceu solidário com os apóstolos e esteve presente junto com eles para acolher Jesus no mar da Galileia. Por um momento ele sucumbiu à sua depressão e à dúvida, mas finalmente retomou a sua fé e a coragem. O que diz aqui, né? Ele acreditou. E, obviamente, que ele também, se ele está duvidando a fé não está presente. E se abre a porta da dúvida. Isso é curioso. Jesus, a todo momento, quebrava em pedacinhos as esperanças dos seus apóstolos, das expectativas. Repetidamente, ele destruía as expectativas mais bem acalentadas deles. Mas nenhum momento de desapontamento nem tristeza igualara-se ao que agora os surpreendiam. E também havia misturado a depressão deles, havia misturado a depressão, um medo real pela própria segurança. E estavam todos surpreendentemente assustados com a súbita e completa deserção da população. Olha que interessante. Por que eles entravam naquilo lá? Porque Jesus tirava a segurança. Quando ele tira a segurança, a tua segurança tem que estar na fé. E a hora que você tira a segurança que você imagina, que você tem expectativa, você sai da fé. Né? A fé você está pronto para aquilo que der e vier. E agora ele fala em outra parte, Simão, quando finalmente vires tudo isso, e depois que te vires livres da tua depressão, tá vendo? E tiveres saído para proclamar o evangelho com grande poder, nunca te esqueças de que eu estive contigo, mesmo durante os teus momentos de desencorajamento, e que eu irei contigo até o fim mesmo. Aquilo que o Henrique falou, Jesus e o jovem que tinha medo. Jesus disse, meu amigo, levanta-te, o que é? Fiques de pé como o homem deve ficar. Quem está deprimido fica naquela posição, muitas vezes, de como um feto, né? Você fica todo encolhido. Tu podes estar cercado de pequenos inimigos e estar sendo retardado por muitos obstáculos. Mas as coisas grandes e as coisas reais deste mundo e do universo estão ao teu lado. O sol levanta-se a cada manhã para saudar-te, exatamente como faz aos homens mais poderosos e prósperos da terra. Vê que tens um corpo forte e músculos poderosos. A tua dotação física é melhor que a comum. E está claro, inútil é que fiques assentado aqui nas montanhas, lamentando-te dos teus infortúnios reais ou imaginários. Olha o que é a depressão aqui, ó. Entretanto, poderias fazer grandes coisas com o teu corpo se te apressares a ir até onde as grandes coisas esperam para ser feitas. Tu estás tentando fugir do teu ego infeliz, deprimido. Mas isso não pode ser feito. Tu e os problemas da vida são reais. Não podes escapar deles enquanto viveres. Jesus deixou claro, esta parte somos nós que temos que fazer através da ação, onde aonde as grandes coisas esperam para ser feitas. Então, quando a gente está na ação, você dificilmente vai entrar em depressão, vai vir a dúvida, pode entrar um pouquinho, 24 horas por dia no mesmo estado de humor, né?
Mas isso é importante. Tu e os teus problemas da vida são reais. Então, que tudo aqui é maia, como os orientais falam, é relativo. Porque se você deixar de comer, você morre. É real. A fome é real. Ela não é uma ilusão. Deixa de tomar água 3 dias. O que te acontece? Então, tem coisas da vida que a gente, por mais que eles digam que seja maia, que seja ilusão, elas são reais e o corpo está nisso e ele tem que ser respeitado. No entanto, pensa outra vez. Tua mente é clara e capaz. O teu corpo robusto tem uma mente inteligente a dirigi-lo. Põe tua mente a trabalhar para resolver os problemas do corpo. Ensine o teu intelecto a trabalhar para ti. Recusa ser dominado por mais tempo pelo medo, como irracional que não pensa. Tá vendo? O medo é animal. A tua mente deveria ser a tua aliada corajosa na solução dos teus problemas na vida, em vez de seres tu, como tem sido, um escravo abjeto do medo e um servo fiel da depressão e da derrota. Curioso aqui, porque isso daqui é exatamente aquela retroalimentação da mente com a emoção, que vai te pondo para baixo. Então, aqui que a mente é importante para ajudar a emoção ressignificar, para você ressignificar aquelas cargas depressivas que estão dentro de você. Aqui que a mente funciona. Não é para você controlar tudo da tua vida, mas é para você ajudar a recuperar, a reescrever esses estados depressivos, essas memórias ruins. O mais valioso de tudo, porém, o teu potencial de êxito real, é o espírito que vive dentro de ti e que irá estimular e inspirar a tua mente a controlar a si mesma e a ativar o teu corpo. Basta que tu a liberes dos males do medo, tá vendo? Se enquanto você tem medo, o espírito não pode se aproximar, ele não consegue se fincar, ele pôr um ponto de apoio em você. Capacitando assim a tua natureza espiritual a começar a tua libertação dos males da inação, por meio do poder da presença da fé viva. Então, imediatamente essa fé vencerá o medo dos homens, pela presença premente de um novo e todo dominante amor pelos teus semelhantes, que logo irá preencher a tua alma até o extravasamento, mediante a consciência que nasceu no teu coração de que és um filho de Deus. Olha que frase, que quanta riqueza tem nesse parágrafo aqui, né, com relação à depressão, à atitude, à ação, à fé. Se você for isso daqui, dá um estudo incrível. Os ensinamentos de Jesus em Tiro. Os indivíduos sabedores de Deus não se deixam desencorajar pelos infortúnios, nem serem abatidos pelo desapontamento. Aqueles que creem são imunes à depressão consequente de perturbações puramente materiais. E aqui é uma coisa curiosa, porque a gente tem um mundo cada vez mais se tornando secularista, mais ateu. Então, aqueles que creem são imunes à depressão. Só te resta tomar remédio. Aqueles que levam uma vida espiritual não se deixam perturbar pelos episódios do mundo material. Os candidatos à vida eterna são praticantes de uma técnica vivificante e construtiva para enfrentar todas as vicissitudes e embaraços da vida mortal. A cada dia que um verdadeiro crente vive, ele acha mais fácil fazer a coisa certa. Por quê? Estas dificuldades, enfrentar todas essas coisas da vida mortal, é que criam a nossa alma. Por isso que elas estão aí e nós temos que enfrentá-la. Fazer a vontade do Pai não é entregar tudo e ficar de braços cruzados. É o contrário. É tomar decisões e mais indecisões. É enfrentar as coisas da vida. Isso é fazer a vontade do Pai. Porque se você não toma essas decisões, não tem como criar sua alma. E quanto mais você vai tomando, mais você vai tendo a ajuda do ajustador, e aí fica mais fácil de fazer a coisa certa, porque você caminha nos círculos psíquicos e se aproxima mais dele. E quando essas almas tão desencorajadas procuram sinceramente a Deus, em fome de verdade e sede de retidão, nada há
que as mantenha presos em cativeiro. É isso aí, pessoal.